Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Ana Paula Carneiro de Santana, aprovada no concurso do Conselho Regional de Administração da Bahia para o cargo de fiscal. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Estratégia Concursos. Parabéns pela sua aprovação em primeiríssimo lugar, né? Obrigada, é um prazer estar aqui e é uma honra, né, ter sido, além de aprovado em primeiro, que é uma coisa que a gente nunca na vida espera, a gente sonha somente com aprovação. Então, assim, se for aprovado, tá bom. Se for aprovado em primeiro, nossa, é o pacote completo. Então conta pra gente de onde você é, sua formação, se apresenta para o pessoal que está assistindo. Então, eu sou Ana Paula Carneiro de Santana, tenho 41 anos, sou baiana, então tive a sorte de ser aprovada em casa. Já estudo há alguns anos, mas o meu foco mesmo é ser auditora fiscal. O CRA foi somente um concurso escada. Ah, bacana. Tanto que o seu Instagram, você é bem famosa no Instagram, é @santaauditora, é isso? É, por causa do sobrenome Santana. Quando eu entrei no Instagram, todo mundo colocava um nome e auditora, acho que era para dar sorte, né? Então, quando eu fui tentar fazer o Ana Auditora, já tinha. E aí eu fiz assim, eu vou usar meu sobrenome, e ficou Santa Auditora por isso. Olha só que bacana. E você usa o Instagram assim para quê? Isso te motiva? O Instagram começou como um desabafo diário, porque eu me sentia muito só. Eu acho que até os concurseiros se sentem muito sozinhos estudando, né? E aí eu chegava de noite, eu contava como é que tinha sido o meu dia lá, quantas horas eu tinha estudado, o que eu tinha passado de diferente no dia. E eu contava muito a questão de ser mãe e estudar. E quais que eram os desafios, de não sentir culpa, tinha um contexto, né? E aí as pessoas foram se identificando com a maternidade real, do que além do que a gente acha, todo mundo acha que a mãe tem que ser perfeita, ou o estudo tem que ser perfeito, e não é assim. Então eu acho que aí o Santa virou isso, e eu nunca imaginei que ele fosse virar uma proporção dessa, assim, foi uma surpresa, ele não foi feito para isso. Olha só que interessante. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho disso tudo que você falou, mas antes eu queria saber qual que foi a sua primeira aprovação? Foi essa mesmo no concurso escada que você disse? Nomeada, sim. Eu estou aprovada também em Manaus para o assistente fazendário, que é o cargo abaixo de auditor, né? Fora das vagas, mas eles pararam de chamar. E para a Prefeitura de Salvador, para especialista em políticas públicas, que é a minha formação original, porque eu sou administradora pública. Olha só que bacana. E você começou a estudar quando? Eu já estudei antes, aí eu fui do governo até 2014, aí eu saí do governo para ser da iniciativa privada, foi uma opção de família na época, a gente queria se mudar. E aí eu voltei a estudar em 2018, mais ou menos. E depois a gente pegou essa pandemia, quando você começa a estudar não está pronta, e quando você começa a ficar pronta entra a pandemia, tanto que a prova do CRA foi suspensa, a gente teve a prova quase 1 ano e meio depois. A gente passou esse tempo com a seca das provas fiscais, né? Porque é de safra, tem épocas que tem mais prova, tem épocas que tem menos prova. Então agora nós estamos voltando às boas novas da prova de auditores fiscais, então acho que agora vai. E o que te atraiu nessa carreira? Primeiro, a questão da estabilidade do serviço público, né? Eu fui mãe solteira, eu sempre conto isso no Instagram, e eu acho que a gente tem que ter paz para criar o nosso filho. Então, todo mundo tem o seu motivo para estudar. Tem gente que estuda para melhorar a vida dos pais, tem gente que estuda para melhorar dos filhos, tem gente que estuda porque a vida não é fácil em casa. Então, cada um tem o seu motivo para estudar, né? Além da remuneração, da estabilidade, mas cada um tem um motivo em si, que carrega consigo. Então, o meu era ter paz para criar o meu filho, ter hora para entrar, ter hora para sair. O serviço público proporciona isso, a certeza de que no dia primeiro, o dinheiro está lá. Você nunca vai ser rico, você nunca vai ser pobre. Mas o serviço público, ele consegue fazer com que você tenha uma estabilidade de vida, financeira de vida. Então, a minha motivação é essa. E o cargo de fiscal foi porque, sendo administradora, das melhores carreiras que pagam, que caberia a minha formação, seria fiscal, né? Porque a parte jurídica eu já não consigo concorrer. E a outra opção seria controle, mas apesar de eu amar controle, o meu coração bateu por fiscal. E assim eu fiquei. Então vamos falar um pouquinho dessa sua rotina de estudos, como que foi conciliar o seu filho, o trabalho, tudo isso, então, ao estudo de longo prazo? Então, na verdade, eu acho que meu filho que se conciliou com o estudo. Porque eu encaro como um trabalho, de fato. Então, tem hora para começar, tem hora para os intervalos, tem hora para terminar. Não é quando dá. As outras coisas são quando dá. Então, eu começo pontualmente, mais ou menos no mesmo horário. As pausas são mais ou menos no mesmo horário. A não sei que você esteja numa matéria mais complicada, que precise, né, terminar aquilo especificamente. É uma rotina absolutamente encaixada, como se fosse um trabalho no qual você bate ponto. Eu acho que faz muita diferença a disciplina nesse momento, porque as outras coisas que tem que ficar para depois, e não o seu estudo.
Porque senão a gente vai perdendo, e cada vez, concessão é um caminho sem volta. Você abre a concessão aqui, você abre a concessão ali, quando você vai ver, todo o seu dia está prejudicado. E aí o que acontece? A gente entra num ciclo que não é legal, porque você fica ansioso porque não fez o que deveria, e aí a pessoa vai desmotivando, quando você pensa, já está metade do caminho para desistir. Então, a minha rotina foi muito organizada. No meio disso, eu organizei a vida do meu filho, eu tenho um filho adolescente, mas quando eu comecei a estudar, ele era uma criança, mas que ele acha que o estudo muda a vida daquela casa, a minha e a dele, né? Então, ele não se importa. Às vezes ele fala assim, não precisa da reunião da escola não, mãe. Ele pode ficar estudando, não é importante. Então, ele que foi adaptado a isso, os horários dele que se adaptaram aos horários de estudo. Então, o que a gente pode jogar para ele fazer à noite, ele faz à noite, justamente para não ficar naquele vai e volta do sair. E, principalmente, eu envolvi minha família no processo de estudos, porque a gente não estuda sozinho, a gente não estuda em ilha, né? A gente estuda em comunidade. Então, as pessoas elas têm que entender o propósito daquilo ali e estar de portas abertas para apoiar, porque eu sempre digo, se não vai lhe apoiar, não está lhe acrescentando, não merece estar do seu lado agora, não nesse momento. Então, a minha família é assim, eu chego de viagem, às vezes vou fazer prova, chego de madrugada, a comida está na porta da minha casa, eles levam meu filho no médico para mim, eles fazem as atividades extras que não estão programadas com ele, então, são sempre mãos que se estendem para ajudar. Então, isso é muito importante. Isso eu conto muito no Instagram, né? A gente saber pedir ajuda. Porque sempre tem alguém querendo ajudar ao seu redor e a gente não acha. A gente fica naquele mundinho de estudo tão fechado que a gente acha que ninguém quer ajudar. Que ninguém se importa, mas as pessoas se importam. Com certeza. E você sente que está dando orgulho para sua família nesse momento, colhendo os frutos dos seus estudos? Nossa, eles estão, assim, é até engraçado, né? Porque eu já não sou mais menina, né? Eu venho com uma bagagem de ter trabalhado em empresas, de já ter vindo do governo, já dei aula em universidade. Então, eu já deveria, né? Na minha idade, a gente imagina que as pessoas já estão com a vida consolidada e não que elas param, que a vida da gente para quando a gente começa a estudar, né? Ela para naquela vida e volta 2 casinhas no jogo. Então, para eles verem que não é brincadeira para mim eu dizer que não vou para uma festa de família, ou que eu não posso jantar na casa do meu pai no meio da semana, ou que eu não vou no almoço. Então, eles respeitam, porque eles conhecem a serenidade do processo, assim, que é real, é verdadeiro, né? Então, isso para eles é uma alegria. E quando a gente soube do resultado, por acaso a gente estava viajando e eles estavam na praia e eu estava estudando dentro do hotel, que eu nem queria ir, mas... E aí eu falei assim, tá vendo por que eu estudo? Eu estudo para passar. Então, eles gostam bastante, é um processo muito interessante. E eu tenho um irmão que é servidor, então a gente já passou por isso em outro momento da família, né? Já faz parte. Então você sente que este momento representa uma mudança de vida para você? Eu acho que o concurso é uma estrada que a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho, né? E aí a gente fica várias vezes perguntando se é possível. A gente vai chegar lá? Será que tanto esforço, tanta noite, tanto tempo perdido vai chegar em alguma coisa? Aí quando você fala assim, nossa, passei, vai dar certo. Aí você fala assim, pode não ser o cargo dos sonhos nesse momento, mas a gente sabe que o caminho está chegando. Então cada etapa vencida ela tem que ser comemorada com veemência, tem que ser, é uma explosão de felicidade. Então, essa aprovação fez isso. Eu não assumi meu cargo, eu assinei desistência, por um motivo pessoal. Eu tenho o pessoal do Instagram sabe, né? Eu tenho uma doença neurológica que foi adquirida na pandemia. E aí, por causa disso, todas as noites eu tenho atividades para complementar o meu tratamento. Então, se eu assumisse agora, eu trabalharia 8 horas, teria os tratamentos à noite e eu teria que abandonar o meu estudo. Então, eu optei nesse momento por não assumir. Foi muito rápido entre o resultado e a nomeação, não foram 5 meses. E aí eu disse, não, nesse momento eu não vou, eu vou continuar com a minha rotina que já está organizada, abdicada, e esperar o próximo. Olha só que bacana, uma decisão muito importante, né? Você Difícil, teve que né? priorizar. E uma decisão coletiva, porque é você colocar as cartas na mesa e dizer assim, tá, e vocês que estão comigo nesse processo, vocês topam que eu não assuma? Né? Assim, porque eu posso assumir, mas se eu assumir, as vantagens são essas, as desvantagens são essas. A gente tem que tomar uma decisão em conjunto. Você sozinho não diz que não assume. Então, é nessa hora que a gente vê quem está do seu lado. Quem diz assim, não, pode continuar estudando. A gente continua, né, na organização aqui por você. Então, faz diferença. E em que momento dos seus estudos que você conheceu a estratégia e decidiu utilizar o nosso material? Nossa, quando eu comecei a estudar em 2018, só se falava na estratégia. A gente jogava no Google, assim, concurso, porque eu voltei do zero, né? Concurso público.
estratégia. Nem patrocinado, ele já aparecia direto, assim, como uma sugestão. Aí eu fui conversar com umas amigas que tinham entrado no último concurso da Receita, que tinha sido em 2014, e todas falavam também, olha, naquela época já estava despontando o curso. E aí eu falei, é aqui que eu quero ficar. Só que aí eu comecei comprando os pacotes individuais, porque até então não tinha a maravilha que é a assinatura. Então, daquela época, quando eu comecei a estudar, já usava a estratégia. E o que você mais gostava e ainda gosta no nosso material? Eu digo que a minha atual paixão é o podcast. Eu sou a fã do podcast, porque o podcast ele ajuda a gente nas atividades domésticas, no trânsito, no elevador, esperando o médico. Então, a qualquer momento, você está com ele gravado. Eu chego ao ponto de, a intimidade de mandar os professores assim, você não vai gravar o podcast do concurso tal, não? Porque eu quero escutar. Então, o podcast, ele é o meu queridinho. Eu amo as aulas de véspera da semana da prova, que os professores fazem aquele reta final. Muitas vezes nem é o meu concurso, mas a banca é tão interessante, os professores são tão maravilhosos que eu fico assistindo à noite. O meu filho conhece a voz da Nelma. Então, assim, a gente vira uma rotina aquilo ali. Às vezes não é na sua prova, você fala assim, poxa, mas essa aula, esse tema é tão bacana, eu posso parar para assistir à noite em vez de estar vendo uma besteira qualquer na televisão, posso estar dedicando. Então, assim, o podcast é o meu queridinho. Essas aulas de reta final da semana, eu sou muito fã, e eu sempre digo isso, que a gente tem que parar de demonizar a videoaula, porque as pessoas dizem que a gente só deveria estudar na vida por PDF, porque é uma perda de tempo, e não é. O Estratégia tem professores incríveis que conseguem resolver, às vezes, uma dúvida que você tem de semanas em meia hora de aula. Então, a gente tem que aprender também a usar a videoaula. Ela está lá para isso, ela não está lá por acaso, né? Então, as pessoas... Não, eu não gosto da videoaula porque eu acho que eu estou perdendo tempo. Nunca se perde tempo quando está aprendendo alguma coisa. Então, eu acho que a videoaula é fundamental. E essa ideia de ter a videoaula associada ao PDF é incrível. Que bom que você gosta e é útil para você, né? Para todos nós, eu acho. E quantas horas por dia que você estudava? Você disse que tinha os seus momentos de pausa, Ainda que estudo, já né? acordava. Isso. No mínimo 7, no máximo 8, 8h30, senão... Líquidas. Líquidas marcadas no aplicativo. Porque eu acho que muita gente fala que não gosta de usar o aplicativo. E eu sou da bandeirinha do time aplicativo. Por quê? Eu sempre digo que a gente não vai para a guerra sem medir recursos. Você tem que saber quem são seus soldados para poder saber em que batalha você entra. E você faz a contagem dos soldados no final do dia. Então, eu entro sabendo as horas que eu tenho disponíveis e no final do dia eu conto quantas horas eu estudei para saber se eu fiz muito aquém do que eu deveria ou se eu extrapolei demais e aí eu preciso pegar um pouco no freio. Porque às vezes a gente tem a falsa ilusão de que estudou pouco, e aí você fala assim, nossa, mas eu não vou parar de estudar agora. Eu estudei pouco, e quando você vai olhar, às vezes você já fez bastante coisa, mas a sua culpa não quer deixar você ir. Então, eu acho super interessante medir por isso. Porém, e os meus seguidores falam isso várias vezes, tem gente que fica muito ansioso. Aí, para cada um, tem que saber o que vale para si. Mas eu acho que uma ferramenta usada com bom senso é muito proveitosa. E com relação às disciplinas, quantas matérias por dia que você estudava? Você fazia exercícios? Como que revisava? Geralmente de 4 a 5 matérias. Eu sempre começo com uma matéria que eu não gosto, logo de manhã cedo, porque eu acho que é a hora que a gente está com a cabeça fresca, e geralmente é uma matéria de exatas ou é contabilidade, é sempre uma matéria mais difícil, para que as mais fáceis e fiquem para o fim do dia. Então, essa parte teórica, do aprendizado e da conta, deixo logo para de manhã. Para de tarde poder usar o sistema de questões e fazer um monte de questão, as inéditas de estratégia que são maravilhosas. Esqueci de falar que estão nas minhas favoritas, né? E eu deixo essa parte para tarde. As revisões são programadas para que eu passe por toda semana por todas as matérias, não necessariamente do mesmo assunto, né? E eu deixo os arquivos organizados no Word, por matéria, e já dentro da matéria por cada tópico, e às vezes eu tenho uma mania de papel, eu imprimo os meus PDFs em caderno, aí quando eu quero revisar alguma coisa, eu imprimo aquele Word atualizado para poder rabiscar, e eu acho que a gente sempre faz uma anotação, grifo, depois eu arquivo na pastinha, e quando eu viajo, eles viajam comigo na mala. A roupa não vai, mas papel vai. Você trouxe? Alguns. Olha só. A Ana Paula está aqui, gente, para o Baile dos Primeiros, que acontece essa semana aqui no Estratégia Concursos. E como que está sendo, então, vir para esse momento, passar em primeiro lugar? Você imaginava estar aqui hoje? Nunca. É um choque, né? Na hora que, primeiro, quando você recebe o WhatsApp dizendo, a gente queria convidar você para o baile. Oi?
Aí você pensa logo, meu Deus, eu zerei a vida, porque é tudo de perfeito. A gente imagina, tá bom, eu vou passar, tá tudo certo, já tá ótimo, vou ter meu emprego garantido. Aí depois você fala assim, nossa, eu vou passar e um dia o Estratégia vai me convidar para ir lá. Eu vou passar, o Estratégia vai me convidar para ir lá, para ir no baile dos primeiros, com a minha banda favorita da vida inteira. Dá vontade de surtar. Então, assim, é um presente. Eu acho que o maior presente que vocês poderiam me dar é o conhecimento e a segurança para chegar onde eu cheguei. Você chegar numa prova e dizer assim, eu sei o que está aqui. Então, esse presente, isso não se compra. Agora, a alegria de poder ser convidada para uma festa dessa também não tem preço, né? E aí é bom porque a gente conhece todas as pessoas que participaram do processo, os professores, os coordenadores, os nossos colegas, porque outros colegas passaram em primeiro lugar de outros concursos, a gente já se conhece virtualmente, alguns pessoalmente. Então, só tem motivo para celebrar. E vai comemorar bastante aqui. Espero que você goste da estadia, chegou recentemente, né? Vai passear também por São Paulo, conhecer muitos professores, espero que aproveite, viu, Ana? Irei, Ana, muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Bom, então agora antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica para quem está estudando. Já deixou várias aqui ao longo dessa entrevista, mas para a gente finalizar com chave de ouro, pode ser? Eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que o concurso é um processo, ele não é um fim. Então, a gente tem que entender que tem que se passar por todas as fases, não se desesperar quando as coisas não começarem a dar certo. Antes de ser o primeiro lugar, eu perdi diversos concursos, eu não saberia nem contar aqui quantos foram, mas um dia a hora chega e a gente só vai parar aonde a gente quiser chegar, porque a gente chega no seu objetivo. Eu passei em primeiro, esse não era o meu objetivo, eu vou continuar lutando até o dia que eu chegar lá. Segundo, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina faz coisas pela gente que a gente não é capaz de imaginar. Então, a gente saber dizer não é uma dádiva. Não quero, não posso, agora não dá, porque eu tenho que estudar. Esse seria o meu maior conselho. Entender que a vida é sua, o processo é seu, e você tem que brigar por ele, mesmo que para isso você tem que abrir mão de outras coisas que nesse momento, talvez só nesse momento mesmo, não sejam tão importantes. Porque na hora da glória, vai ser só aproveitar, gente. É festa, é baile, é posse, é tudo. Ótimas dicas. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? E pela entrevista também. Tenho certeza que tem muita coisa que a gente não abordou aqui a respeito da sua história, não daria tempo, mas então quem quiser saber mais pode te seguir no Instagram, né? Pode, @santaauditora, tudo junto, e aí pode mandar direct que eu tenho o compromisso de responder todos os directs. Combinado. Então, se você também gostou dessa entrevista, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário também, parabenizando a Ana Paula. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.